Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Tutorado volume 5. Nós vamos começar o estudo de ligações químicas, tá? O primeiro tipo de ligação que nós vamos estudar vai ser a ligação metálica. É preciso que vocês leiam esse texto inicial aqui, tá? Sobre o alumínio. E aqui ele vai falar sobre a característica das ligações metálicas, tá? Então, como vocês podem perceber aqui, você tem o que ele chama aqui de mar de elétrons ou nuvem eletrônica. Então, quando você forma essa ligação metálica, você vai ter esses elétrons aqui que vão ter mobilidade, tá? E isso vai acarretar várias características para as ligas metálicas, tá? Então, aqui ele vai falar um pouco sobre a propriedade dos metais. Lembrando que, olhando a tabela periódica aqui, até aqui no alumínio, galho, estanho, bismuto, tá? Daqui para cá são todos metais, tá? E aqui, esse que vocês veem de amarelo aqui, são semimetais. E antes deles, todos são metais, tá? Todo mundo que tá aqui, ó, grupo 1, grupo 2, os metais de transição aqui, o alumínio, o galho, tá? Então, fiquem atentos a isso, que a tabela periódica de vocês é uma excelente consulta, tá? Uma forma para consultar os metais. Então, aqui, nas ligas metálicas, você tem a união de dois ou mais metais, tá? Podendo incluir ainda semimetais ou não metais, mas sempre com predominância dos elementos metálicos. Então, os elementos metálicos vão ser aqueles que eu mostrei para vocês ali, tá? Antes dos semimetais, tá? Todo mundo que vem antes ali. Então, qual que é a característica desses metais, né? Tem brilho metálico, tá? Refletem a luz, condutividade térmica e elétrica são elevadas, tá? Os metais em geral são bons condutores de calor e eletricidade, exatamente por essa nuvem eletrônica que vocês observam aqui, tá? Densidade elevada, temperatura de fusão e ebulição elevada, tá? Só que aqui alguns vão ter exceções, tá? Nem todos eles têm essas temperaturas de fusão e ebulição elevadas, não, mas é uma classificação aqui mais geral, tá? Resistência, atração, são maleáveis, tá? Fácil de produzir chapas com eles. Bastante fina também, pode formar lâminas, então eles são essa característica da maleabilidade, ductibilidade, que é a formação de fios, né? Então, vocês têm que conhecer essas características do metal, tá? Eles têm brilho metálico, não esquecer disso, tá? Então, aqui também vai falar só algumas outras características, né? A alta eletropositividade. Quero que vocês leiam isso aqui, nós vamos falar sobre as atividades agora. A1. Dos elementos cloro, fósforo, mercúrio, qual é o que apresenta caráter metálico mais pronunciado? Então, a forma mais simples de se fazer isso aqui é observar. Então, é o cloro, o flúor e o cloro, o fósforo e o mercúrio. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, para onde o cloro está aqui, o fósforo é esse aqui e o mercúrio está aqui. Então, qual deles, pelo que eu falei para vocês, a localização dos metais aqui, qual deles tem maior caráter metálico, tá? Aí você vai escrever por quê isso. Você vai falar sobre a característica, né? Brilho metálico, né? E pode citar outras características que estão ali em cima também, exceto o elevado ponto de fusão. Lembrando que o mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente está no estado líquido, tá? O galho, ele tem ponto de fusão também baixo, por ser um metal, né? O ponto de fusão dele é em torno de 30 graus, tanto é que o galho, quando você coloca ele na mão, como a temperatura no nosso corpo é em torno de 36 graus, ele começa a fundir. Então, ele vai passar, quando você coloca o galho na sua mão, ele vai passando do estado sólido para o líquido, tá? Então, é uma característica. A maior parte dos metais tem altos pontos de ebulição e fusão, mas não são todos, tá? A2 é uma pesquisa, gente. Você vai pesquisar o que é um amálgama,
Aqui ele fala especificamente sobre a amálgama de potássio, que ele cita lá no texto 1, tá? Ele pergunta se pode ser explicada com base na teoria de ligação metálica, aí você vai justificar. E cite uma aplicação da amálgama. Então, a 2 é pesquisa, tá? Utilizando, obviamente, o texto de introdução lá. A 3. Segurando com as mãos um objeto de cobre e outro de madeira, no interior de um recipiente com água fervendo, observa-se que o cobre aquece mais rapidamente. Explique essa diferença com base na teoria da ligação estudada. Então, olha só, o cobre, tá aqui, ó, é o Cu. Ele é um metal, tá? Então, qual característica do metal que está falando aqui? Lembra que ele tem alta condução de calor e de eletricidade. Por quê? Então, vocês vão explicar aqui com base no que a gente estudou lá em cima sobre ligação metálica, tá? 4. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, na qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuído em um mar de elétrons. É o que eu mostrei para vocês, né? A nuvem de elétrons lá. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente. Então, olha só, ele vai falar tem elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. O que a gente falou lá em cima? Que os metais conduzem bem eletricidade e bem termicamente ou não? A gente comentou, então está lá naquela introdução lá. São solúveis em solvente apolares e possuem baixa condutividade térmica e elétrica. São insolúveis em água e possuem baixa condutividade elétrica. Conduzem com facilidade corrente elétrica e são solúveis em água. Possuem elevadas condutividades elétrica e térmica. Então, vocês vão analisar qual que fala corretamente a partir do que a gente estudou lá na página 53, tá? 5. O galho, que é utilizado na composição dos chips de computador, apresenta-se como elemento químico de notáveis propriedades. Então, olha só, eu comentei com vocês, né, que ele se funde, ou seja, passa do estado sólido para líquido a 30 graus. E a ebulição dele, olha como que é distante. A fusão é a 30 graus. A ebulição, que é do líquido para o gasoso, é 2.403 graus. Uma diferença muito grande, né? Então, ele vai fazer algumas afirmações aqui. Então, basta que vocês chequem na tabela periódica, né? Se lembrem quantos elétrons eu vou ter aqui, ó. Só você pegar qual que é o número atômico do neônio, mais os elétrons que tem aqui. Então, vai dar quanto? Vê se isso bate com a distribuição do galho. O galho está aqui. O galho está aqui, na coluna, na 13ª coluna, logo abaixo do alumínio. Então, ele tem 31 elétrons, tá? Então, você vai conferir se essa aqui é a distribuição eletrônica dele, né? Que é a distribuição eletrônica do neônio, que tem 10 elétrons, mais 10 mais 3, ficaria 23, né? E aqui a gente viu que o número atômico do galho é 31, né? Vamos ver se faz sentido isso, você ter 31 de número atômico e distribuir 23 elétrons. Apresenta no estado fundamental 3 elétrons desemparelhados. Então, você vai analisar. Então, tem que fazer a distribuição eletrônica. Vocês já aprenderam a fazer isso, né? Seu íon mais estável é representado pelo galho 3+, resultando na mesma configuração eletrônica do elemento neônio. Então, se ele perder 3 elétrons, ele fica igual ao neônio, ó. Ele tem 31 elétrons. Se ele perder 3, quanto que ele vai ficar? Vê se bate com a do neônio, que é 10. Tá? Apresenta-se no estado sólido em temperaturas acima de 30 graus. Então, o ponto de fusão é a 30 graus. Ele está em estado sólido a 30 graus. E no estado líquido, em temperatura abaixo de 2.403. Experimenta o processo de fusão a ser mantido por um longo período de tempo em contato com a mão de um ser humano normal. Um ser humano normal que eu estou falando aqui, 36 graus Celsius é a temperatura corporal, isso é em torno, tá?
Então, o ponto de fusão é 30. Se você manter a 36, isso está acima do seu ponto de fusão, né? Uma temperatura acima. Então, analisem as alternativas aí e marquem a que for mais adequada. Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo chat utilizando Conexão Escola Web ou o aplicativo do Conexão Escola, ok?